Vamos começar no nível 1, o fato mais simples e fundamental. A existência existe. Não importa no que acreditamos, não importa o que argumentamos, a realidade inegável é que algo existe em vez de nada. Esta é a base de todo pensamento. Se nada existisse, não estaríamos aqui para questionar. Mas por que algo existe afinal? Porque há realidade em vez de pura inexistência? O próprio fato de que a existência está aqui e não o nada sugere que a existência em si requer uma explicação. E se requer uma explicação, isso nos aponta para um ser necessário, algo que deve existir e não pode não existir. Isso abre caminho para um raciocínio lógico mais profundo sobre a existência de Deus. Agora vamos para o nível 2, causa e efeito, um dos princípios mais fundamentais que observamos na realidade. O que nos cerca tem uma causa. Uma árvore cresce de uma semente plantada, um prédio está de pé graças ao projeto de engenheiros. Um incêndio queima porque há combustível e oxigênio. Nada que observamos surge do nada sem uma causa. Este princípio, conhecido como causalidade, é a base da própria ciência. Assumimos que todo evento, toda mudança tem uma razão por trás disso. Mas se tudo tem uma causa e o próprio universo foi causado por algo, se o universo teve um começo e a física moderna sugere fortemente que teve, então deve ter tido uma causa. E essa causa não pode ser parte do próprio universo. É aqui que a lógica começa a nos apontar para algo além do espaço, tempo e matéria. Algo capaz de criar tudo. No nível 2, estabelecemos que o universo deve ter uma causa. Mas qual é? Vamos explorar isso à medida que avançamos de nível. Agora vamos para o nível 3, a ordem inegável na natureza. Olha em volta. Nosso universo não é um caos aleatório. Em vez disso, ele opera por leis estritas e previsíveis. Gravidade, eletromagnetismo, termodinâmica e mais. Cada descoberta científica confirma que o universo funciona de acordo com princípios matemáticos consistentes. Mas por quê? Se nos deparássemos com uma máquina totalmente funcional e autorregulada, como um supercomputador, não assumiríamos que ela se montou por acidente. Reconheceríamos que um design inteligente estava por trás disso. O universo é muito mais complexo que qualquer máquina já construída, porém funciona com precisão. Até as menores partículas, átomos e quarks obedecem a leis rigorosas. A velocidade da luz, a força da gravidade e a estrutura do DNA seguem regras precisas. As leis não se escrevem sozinhas. A ordem não surge do nada. Se as leis governam o universo, não faria sentido que houvesse um legislador? No nível 3, começamos a ver que o universo não está apenas aqui. Ele é estruturado, governado e racional. E isso sugere algo ou alguém que o projetou dessa maneira. Vamos subir de nível e levar isso adiante. Bem-vindo ao nível 4, uma das descobertas mais impressionantes da ciência moderna, o ajuste fino do universo. Imagine jogar um dardo em um alvo do tamanho do universo inteiro e acertar um alvo do tamanho de um único átomo. Esse é o nível de precisão das forças fundamentais que permitem a existência da vida. Se a força da gravidade fosse alterada por apenas uma parte em 10 elevado a 60, o universo colapsaria em um buraco negro ou se expandiria tão rapidamente que as galáxias não poderiam se formar. O mesmo se aplica às forças nucleares que unem os átomos e à proporção entre matéria e antimatéria. Cada constante fundamental na física é ajustada exatamente, como uma máquina incrivelmente bem calibrada. Os cientistas chamam isso de problema do ajuste fino, pois não há uma razão conhecida para esses números serem como são. Se fossem diferentes, a vida não existiria, sem estrelas, planetas ou nós. Então, o que explica isso? Ou tudo é apenas um acidente, tivemos uma sorte incrível contra probabilidades impossíveis. Existem infinitos universos com leis distintas, e estamos em um que funciona, o que suscita questões mais profundas. O universo foi projetado e afinado desta maneira por uma mente inteligente. No nível 4, vemos que o universo ele não é apenas estruturado, ele é afinado para a vida. Isso ainda não prova um criador, mas é mais uma pista massiva. Vamos subir de nível. Agora,
Chegamos ao nível 5, onde encontramos algo estranho e fascinante. O universo fala na linguagem da matemática. Tudo, na realidade, desde as órbitas dos planetas até o movimento dos elétrons, segue equações matemáticas precisas. As equações de Einstein previram buracos negros antes de sua descoberta. As leis de Newton explicam o movimento de tudo, de maçãs caindo a galáxias em colisão. Até a estranheza da mecânica quântica segue regras matemáticas estritas. Eis a questão: por que a matemática, um sistema abstrato criado por mentes humanas, deveria descrever perfeitamente o mundo físico? Se o universo fosse apenas matéria caótica e aleatória, não haveria razão para a matemática funcionar tão bem. Mas, ao contrário, ela se encaixa perfeitamente, como se o universo fosse construído sobre uma base lógica e racional. Isso levanta uma profunda questão filosófica. A matemática é algo que apenas descobrimos, ou é o plano fundamental da realidade? Se é um plano, então quem ou o que o projetou? O fato de a matemática governar a realidade sugere que a mente precede a matéria, e não o contrário. Isso se alinha com a ideia de que uma mente suprema e inteligente, Deus, projetou a estrutura do cosmos. No nível 5, percebemos que o universo não é apenas afinado, mas codificado com lógica e ordem, indicando algo além de si mesmo. Vamos subir de nível e aprofundar. No nível 6, deixamos a física de lado por um momento para analisar algo profundamente humano: moralidade. Todos nós sabemos que certas coisas são de fato certas e outras são realmente erradas. Não somente opiniões e tradições culturais, mas fatos morais objetivos. Torturar uma criança inocente por diversão não é apenas socialmente inaceitável. É objetivamente maléfico. Atos de bondade e amor vão além de táticas de sobrevivência biológica. Eles são verdadeiramente bons. Mas eis o problema: se a moralidade é realmente objetiva, qual sua origem? Se o universo é apenas átomos e energia sem um significado superior, então a moralidade é apenas uma ilusão humana, um truque evolutivo para nos ajudar a sobreviver. Mas essa explicação não parece correta, não é? Não sentimos que a moralidade é uma ilusão. Sentimos que é real. Então temos duas opções. Uma, a moralidade é apenas uma invenção humana e nada é verdadeiramente certo ou errado. Duas, verdades morais existem além de nós, o que significa que elas requerem uma base moral que transcende a humanidade. E se leis morais existem além da opinião humana, elas devem vir de algo maior que os humanos. Assim como as leis físicas, as leis morais também requerem um legislador. Isso indica a existência de um ser transcendente e perfeitamente bom, Deus. No sexto nível, vamos além da ciência e física básicas. Estamos lidando com a base do certo e do errado, nos levando além de nós mesmos. Vamos subir de nível. Passemos agora ao nível 7, onde analisaremos uma das descobertas mais surpreendentes da biologia: a informação codificada no DNA. O DNA é um código biológico, um manual de instruções para a vida, escrito em um alfabeto químico de 4 letras. Dentro de cada célula do seu corpo existem mais de 3 bilhões de letras de código genético, instruindo seu corpo como crescer, funcionar e sobreviver. Mas aqui está o mistério. De onde vem essa informação? Pense nisso. Todo o código que já encontramos, seja software de computador, livros ou código Morse, vem de uma fonte inteligente. Você não presumiria que um romance surgiu de respingos aleatórios de tinta nas páginas. Você não presumiria que um programa de computador complexo se escreveu sozinho. No entanto, o DNA contém informações mais complexas e organizadas do que qualquer software que já criamos. Então, o que faz mais sentido? Reações químicas aleatórias criaram acidentalmente o código da vida. 2. Uma mente inteligente codificou informações no DNA. A ciência nunca observou informações se escrevendo sem uma fonte inteligente. E se as informações no DNA requerem um programador, isso sugere uma mente por trás da própria vida. No nível 7, vemos que a vida não é apenas feita de químicos. Ela é construída em uma linguagem inteligente que aponta para um autor inteligente. Vamos subir de nível.
Agora vamos para o nível 8, onde damos uma olhada ainda mais profunda em algo estranho, a eficácia irracional da matemática. A matemática não é apenas uma invenção humana, ela descreve o universo com perfeição, frequentemente de formas inesperadas. Equações escritas no papel preveem o comportamento de galáxias, buracos negros e partículas quânticas antes mesmo de observá-los. As equações de Einstein previram ondas gravitacionais um século antes de podermos detectá-las. O bóson de Higgs foi previsto matematicamente muito antes de sua descoberta. O famoso físico Eugene Wigner chamou isso de eficácia irracional, porque não há uma razão óbvia para que símbolos abstratos escritos em um caderno correspondam perfeitamente às leis da realidade. É como se o universo fosse projetado para ser compreendido. Mas isso levanta uma grande questão. Por que o universo obedece à matemática afinal? Se o universo fosse um mero acidente caótico, por que obedeceria a equações precisas e elegantes em vez de um caos aleatório? Se a matemática é uma invenção humana, por que funciona tão bem para coisas desconhecidas? Isso sugere que a matemática não é algo inventado e sim descoberto. E se a matemática existe além de nós, além do tempo e além do mundo físico, isso aponta para uma mente racional por trás do cosmos, um matemático divino. No nível 8, constatamos que o universo não é apenas ajustado e estruturado. É inteligível, como se fosse projetado para ser entendido. Vamos subir de nível. Agora vamos passar para o nível 9, onde mergulhamos em um dos princípios mais fundamentais da filosofia e da lógica, o princípio da razão suficiente. Este princípio, famosamente desenvolvido pelo filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz afirma que tudo que existe deve ter uma razão ou uma explicação para o porquê de ser do jeito que é. Nada existe sem causa ou razão. Imagine se você encontrasse uma esfera perfeitamente redonda e brilhante ao caminhar numa floresta. Você imediatamente se perguntaria: por que isso está aqui? O que causou isso? Você não assumiria que isso simplesmente existe sem motivo. Agora, aplique essa lógica ao universo inteiro. Por que o universo existe em vez de nada? Temos duas possíveis respostas. Uma, o universo não tem razão, é apenas um fato bruto. 2. O universo tem uma explicação além de si mesmo. Porém, se dissermos que o universo simplesmente existe sem explicação, violamos o princípio que nos permite entender todo o resto da realidade. Ciência, lógica e razão se baseiam na premissa de que as coisas são explicáveis. Por que abandonar esse princípio quando se trata da questão mais importante de todas? A única maneira de satisfazer o princípio da razão suficiente é reconhecer que o universo tem uma explicação além de si mesmo, um ser necessário que não requer uma explicação, porque é eterno, autoexistente e a base da realidade. No nível 9, estamos começando a ver que o próprio universo está nos apontando para uma causa necessária e autoexistente, algo além do tempo, espaço e matéria. Vamos subir de nível. Agora chegamos ao nível 10, onde exploramos um conceito em biologia que desafia a ideia de que a vida se formou apenas por acaso, a complexidade irredutível. Certos sistemas biológicos são tão complexos que só funcionam com todas as suas partes presentes simultaneamente. O flagelo bacteriano é um minúsculo motor microscópico usado pelas bactérias para nadar. Este motor é composto por dezenas de proteínas precisamente arranjadas, formando um mecanismo rotativo similar a um motor de popa. Mas aqui está o problema. Se uma peça estiver ausente, todo o sistema para de funcionar. Isso cria um grande problema para a teoria evolutiva baseada em mudanças graduais. A seleção natural seleciona apenas características que fornecem vantagem de sobrevivência. Mas se uma estrutura não funciona até que todas as suas partes estejam presentes, como poderia ter evoluído gradualmente? Não se trata apenas de bactérias. O olho humano, o sistema de coagulação sanguínea e até as máquinas moleculares em nossas células exibem complexidade irredutível. O que faz mais sentido, então? 1. Esses sistemas se montaram lentamente, peça por peça, ao longo de milhões de anos,
apesar de não funcionarem até estarem completamente completos. 2. Esses sistemas foram projetados como unidades totalmente funcionais desde o início. No 10º nível, vemos que a vida não apenas parece ser projetada. Contém sistemas tão complexos que desafiam a montagem passo a passo apenas por acaso. E quando vemos um design intricado e proposital na natureza, temos que perguntar: quem ou o que o projetou? Vamos subir de nível. Agora chegamos ao nível 11, onde exploramos um dos argumentos mais famosos e logicamente sólidos para a existência de Deus, o argumento cosmológico de Callum. Este argumento é simples, mas poderoso, e é assim. 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. 2. O universo passou a existir. 3. Portanto, o universo tem uma causa. Vamos decompor isso, né? A primeira premissa: tudo que começa a existir tem uma causa, é algo que vemos todos os dias. Uma casa não aparece do nada, ela tem construtores. Uma pintura tem um pintor. Mesmo o nascimento de uma estrela tem um processo. As coisas não surgem sem causa. A segunda premissa: o universo começou a existir, é respaldada pela ciência. A teoria do Big Bang e descobertas na física indicam que o universo teve um começo. Espaço, tempo e matéria todos vieram à existência em um ponto finito no passado. Isso implica que o universo não é eterno. Ele teve um ponto de partida. Então, se tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir, então o universo deve ter uma causa. Mas eis o ponto crucial: esta causa não pode fazer parte do próprio universo. Ele deve estar fora do espaço, tempo e matéria. Isso significa que a causa do universo deve ser atemporal, sem espaço, imaterial, poderosa e pessoal, porque apenas algo pessoal pode escolher criar. E o que isso parece? Um criador. No nível 11, demonstramos logicamente que o universo requer uma causa além dele, apontando diretamente para Deus. Vamos subir de nível. Agora, no nível 12, mergulhamos mais fundo na natureza da existência em si, com um dos mais poderosos argumentos filosóficos para Deus, o argumento da contingência de Leibniz. Este argumento levanta uma questão simples, porém profunda. Por que existe algo em vez de nada? Tudo ao nosso redor, árvores, planetas, até mesmo galáxias inteiras, existe, mas não precisa existir. Eles são contingentes, dependendo de algo mais para existir. Uma árvore veio de uma semente. Uma semente veio de outra árvore. Um planeta se originou de poeira cósmica. Tudo que vemos depende de algo anterior. Mas eis o problema. Se tudo é contingente, ou seja, depende de algo mais, acabamos em uma cadeia infinita de explicações. Isso, na verdade, não explica por que algo existe. Então nos restam duas possibilidades. Uma, o universo é apenas um fato bruto. Ele existe sem motivo. 2. Existe um ser necessário que explica por que algo existe afinal. Um ser necessário é algo que deve existir. Ele não depende de mais nada, é a base de toda a realidade. E este ser necessário deve ser incausado, porque se precisasse de uma causa, não seria necessário. Eterno, porque não depende de mais nada para existir. Todo-poderoso, porque trouxe tudo o mais à existência. Imaterial, porque existe além do espaço físico e do tempo. E que tipo de ser se encaixa nesta descrição? Deus. No nível 12, demonstramos que o universo não pode explicar sua própria existência. Em última análise, ele deve repousar sobre um ser necessário, o que aponta diretamente para um Criador. Subamos de nível. Agora, no nível 13, nos concentramos em algo que parece óbvio, mas incrivelmente profundo: o design do universo. Isso é chamado de argumento teleológico, da palavra grega telos, que significa propósito ou objetivo. O argumento é simples. Se algo parece projetado, é razoável inferir um projetista. O universo exibe extrema complexidade e ordem, portanto, é razoável inferir um projetista do universo. Pense em um relógio. Se você encontrasse um relógio na areia, não assumiria que as engrenagens, ponteiros e números caíram aleatoriamente no lugar por acaso.
a precisão de suas partes e sua função, implicam um relojoeiro inteligente. Agora, olhe para o universo. A Terra está perfeitamente posicionada para a vida, muito perto do Sol e nós queimamos, muito longe e congelamos. As leis da física são tão precisas que pequenas alterações impossibilitariam a vida. O corpo humano é uma obra-prima da engenharia biológica. Nosso DNA é um código mais sofisticado que qualquer software. Quanto mais estudamos a ciência, mais percebemos ordem, não aleatoriedade. Ordem, especialmente ordem altamente funcional, indica uma mente por trás disso. Alguns argumentam que é mera coincidência, mas eis o problema. Quanto mais complexo algo é, menos provável que seja resultado do acaso. O universo não é apenas ordenado, mas ajustado para a vida. No nível 13, vemos que o cosmos não está apenas aqui. É estruturado, proposital e cheio de evidências de design intencional. Onde há design, há um designer. Subamos de nível. Agora, no nível 14, damos uma olhada mais profunda em um dos argumentos mais poderosos para Deus, o argumento moral. Este argumento não é sobre se as pessoas acreditam na moralidade, mas sim se a moralidade existe subjetivamente, independente da opinião humana. Funciona assim: se valores morais objetivos existem, então Deus deve existir. Valores morais objetivos de fato existem. Portanto, Deus existe. Analisemos isso. Todos reconhecemos certas ações como verdadeiramente certas ou erradas. Torturar crianças por diversão, genocídio e escravidão não são apenas coisas que não gostamos. Elas são objetivamente más, independente de opiniões pessoais ou normas culturais. Similarmente, amor, bondade e justiça não são apenas preferências sociais, mas objetivamente bons. Mas aqui está o problema. Se não há Deus, então não há fundamento para valores morais objetivos. Sem um legislador moral transcendente, a moralidade é apenas uma invenção humana, um conjunto de regras que inventamos para sobreviver. Isso significaria que não há diferença real entre caridade e crueldade, apenas diferentes escolhas que as pessoas fazem. Mas não é assim que vivenciamos a moralidade. Não sentimos apenas preferência pelo bem sobre o mal. Reconhecemos que o bem e o mal são reais, e se a moralidade é real, ela deve vir além de nós, de uma fonte perfeitamente boa e inalterável. No nível 14, vimos que a moralidade não é apenas uma construção social. É uma realidade objetiva que requer um legislador moral transcendente, e esse legislador é exatamente o que chamamos de Deus. Vamos subir de nível. Agora, no nível 15, damos um passo para o mundo da lógica e da metafísica com um conceito avançado, a necessidade de uma realidade incondicionada. Comecemos com uma ideia básica. Coisas contingentes existem. Isso inclui coisas que poderiam ter deixado de existir, como pessoas, planetas e galáxias inteiras. Tudo que é contingente depende de algo mais para existir. O problema é que se tudo dependesse de algo mais, teríamos uma regressão infinita de explicações, o que significa que nunca chegaríamos a uma razão fundamental para a existência de qualquer coisa. Isso é logicamente impossível, porque uma cadeia infinita de coisas contingentes ainda não explica por que existe algo em vez de nada. Então, qual é a solução? Deve haver pelo menos uma coisa que existe necessariamente, algo que não depende de mais nada. Isso é chamado de realidade incondicionada e deve ser. Existir por necessidade. Não pode deixar de existir. Ser sem causa. Não depende de mais nada. Ser infinito ou além do tempo, porque deve ser a base de toda a realidade. E quando seguimos a lógica, o único tipo de ser que se encaixa nessa descrição é uma base eterna, necessária e autoexistente da realidade, ou o que chamamos de Deus. No nível 15, agora demonstramos que algo deve existir necessariamente, e isso nos leva diretamente à existência de um ser necessário, um que é incausado além do tempo e a explicação final para o porquê de algo existir. Vamos subir de nível. No nível 16, entramos no mundo da lógica formal, com um argumento desenvolvido por um dos maiores matemáticos de todos os tempos,
o argumento ontológico de Kurt Gödel. A prova de Gödel é baseada na lógica modal, um sistema que lida com possibilidade e necessidade. Embora a prova completa seja muito técnica, a ideia central pode ser resumida assim: Deus é definido como um ser de grandeza máxima, possuindo todas as propriedades positivas no mais alto grau, incluindo a existência necessária. Se Deus é mesmo possível, então ele deve existir em pelo menos um mundo possível. Mas se Deus existe em um mundo possível e é um ser de existência necessária, então ele deve existir em todos os mundos possíveis, incluindo o nosso. Portanto, Deus deve existir. A ideia central é a existência necessária. Algumas coisas, como planetas ou estrelas, existem, mas poderiam não existir mais. Mas um ser necessário não é assim. Ele existe em todas as realidades possíveis. Se o conceito de um ser supremamente grande é logicamente possível, e já que não possui contradições, então ele deve existir na realidade. Isso não é mera filosofia, mas uma prova lógica rigorosa desenvolvida por um dos maiores gênios da matemática. No nível 16, vimos agora que a lógica pura nos leva à conclusão de que a existência de Deus não é apenas possível, é necessária. Vamos subir de nível. Agora, no nível 17, mergulhamos em um dos maiores mistérios da filosofia e da ciência, a consciência. Todos nós experimentamos pensamentos, emoções e autoconsciência. Mas aqui está o problema: como a consciência surge da matéria não consciente? A ciência explica como os neurônios disparam, mas não porque experimentamos coisas, sentimos amor, temos pensamentos internos ou estamos cientes de nós mesmos como indivíduos. Isso é conhecido como o problema difícil da consciência, que pode ser visto de duas formas principais. Uma, o materialismo. A consciência é apenas uma ilusão criada pelo cérebro, nada mais do que químicos e sinais elétricos. 2. O teísmo. A consciência não se reduz apenas à matéria. Ela vem de algo além do mundo físico. Mas o materialismo enfrenta um grande problema. Nenhuma explicação física pode elucidar a experiência subjetiva. Seus pensamentos, sonhos e autoconsciência não são apenas moléculas se movendo em seu cérebro. Eles são experiências não físicas. Isso sugere que a consciência é fundamental para a realidade. E se isso for verdade, aponta para a existência de uma fonte superior e consciente da realidade. Em suma, nossa consciência pode refletir uma mente divina superior. No nível 17, percebemos que a mera existência da consciência indica algo além da matéria física, apontando para um Criador consciente. Sigamos adiante. No nível 18, exploramos um conceito que une ciência e filosofia, o princípio antrópico. Este princípio afirma que o universo parece estar afinado para a vida humana. Se fosse minimamente diferente, não estaríamos aqui para observá-lo. Reflita sobre isso. Se a força da gravidade fosse alterada por uma fração de porcentagem, galáxias, estrelas e planetas não se formariam. Se as forças nucleares dentro dos átomos fossem um pouco diferentes, a matéria como conhecemos não existiria. Se a posição da Terra no sistema solar estivesse um pouco fora, a vida seria impossível. É como se o universo fosse propositalmente configurado para nossa existência. Mas por quê? Existem duas explicações. Tudo é apenas um acidente. Ganhamos a loteria cósmica definitiva. 2. O universo foi projetado para a vida, afinado por um Criador inteligente. Alguns defendem a existência de infinitos universos, e o nosso é apenas aquele que funciona por acaso. Mas aqui está o problema. Não há evidências para esses outros universos. É uma teoria criada para evitar a conclusão de que nosso universo foi projetado intencionalmente. No nível 18, vemos que o universo não é apenas possível para a vida. Parece especificamente adaptado para isso. Isso sugere um afinador, um designer Deus. Vamos aprofundar. No nível 19, exploramos uma pergunta que desafia a mente. Coisas abstratas existem além do mundo físico? Considere números, lógica e verdades morais. O número 7 é intocável, mas real. O teorema de Pitágoras não é apenas uma opinião. É uma verdade necessária que se mantém em todos os mundos possíveis.
O mesmo vale para as leis da lógica. Elas não são feitas de matéria, mas governam todo o raciocínio. Mas eis o problema. Se o universo fosse puramente material, onde existiriam essas verdades abstratas? Existem duas possibilidades. Uma, objetos abstratos existem independentemente de qualquer mente, mas isso significa que eles existem em algum reino misterioso não físico sem explicação. 2. Objetos abstratos existem na mente de um ser necessário, uma fonte racional que fundamenta a lógica, a matemática e a moralidade. E essa segunda explicação faz sentido. Assim como os pensamentos humanos existem em nossas mentes, as verdades universais devem existir em uma mente maior, eterna. Isso é chamado de conceitualismo divino e sugere que Deus é a base necessária para todas as verdades lógicas e matemáticas. No nível 19, vemos que a verdade, a lógica e a matemática não vêm da matéria física. Eles requerem uma mente além do mundo material. E a melhor explicação para isso é um intelecto divino que fundamenta toda a realidade. Vamos subir de nível. Agora, no nível 20, mergulhamos em um dos argumentos mais antigos e profundos para Deus, o argumento do primeiro motor. Este argumento foi elaborado por Aristóteles e aprimorado por São Tomás de Aquino. E é assim, as coisas no universo estão em movimento. Qualquer coisa em movimento deve ser posta em movimento por algo else. Isso não pode prosseguir eternamente, senão não existiria um movimento inicial. Portanto, deve haver um primeiro motor, um que não foi movido por nada else. Vamos decompor isso, olhe ao redor, tudo está em movimento. Planetas orbitam estrelas, ondas quebram na costa. Até os átomos do seu corpo vibram, mas esse movimento não ocorre aleatoriamente. Ele deve ser causado por algo mais. Uma bola rola porque foi empurrada. Uma árvore balança ao vento. Mas se tudo em movimento é causado por algo else, não podemos ter uma cadeia infinita de motores. Tem que haver uma primeira causa do movimento que ela mesma não se move. Este primeiro motor deve existir fora do tempo, porque o próprio tempo está em movimento. Ser não causado, porque se fosse causado não seria o primeiro. Ser todo-poderoso, porque iniciou todo o movimento. E que tipo de ser se encaixa nesta descrição? Um Criador necessário, eterno e todo-poderoso Deus. No nível 20, vemos que a existência do movimento no universo nos leva logicamente a um primeiro motor. Um que transcende tempo e espaço, evoluamos. No nível 21, desbloqueamos algo fascinante. A natureza da informação e o que ela nos diz sobre o universo. A informação está em todo lugar. O DNA carrega os planos da vida. O código de computador executa nosso mundo digital. A linguagem perpétua o conhecimento entre gerações. Mas aqui está a questão-chave, de onde vem a informação em todos os casos que já estudamos. Informações complexas e significativas sempre vêm de uma fonte inteligente. Um livro requer um autor, um programa de computador requer um programador, uma mensagem na areia ajuda requer uma mente para escrevê-la. Mas aqui está o mistério. O universo em si está cheio de informações altamente ordenadas e significativas. O código genético no DNA é mais complexo do que qualquer software que os humanos já criaram. As leis matemáticas da física codificam relações precisas que regem a realidade. Até a estrutura da linguagem e do pensamento segue padrões de lógica e ordem. Isso significa que temos duas opções. Essas informações apareceram por pura coincidência, sem propósito ou intenção. A informação é o resultado da inteligência, apontando para uma mente por trás do universo. A segunda opção se encaixa no que já sabemos. A informação vem da inteligência. E se o próprio universo carrega informações, então sugere a presença de uma fonte cósmica de inteligência, uma mente divina que estruturou a própria realidade. No nível 21, percebemos que a informação não é aleatória. É intencional, apontando para um criador. Subamos de nível. No nível 22, exploramos algo fundamental que raramente pensamos: a inteligibilidade do universo. Você já se perguntou por que podemos até mesmo entender o universo? Ciência, matemática e lógica nos ajudam a compreender a realidade.
Equações descrevem gravidade, energia e movimento com impressionante precisão. O universo não é simplesmente um caos aleatório de partículas. Ele segue regras que nossas mentes podem compreender. Mas aqui está a grande questão. Por que o universo deveria ser compreensível? Por que a realidade se conforma a leis que os humanos podem descrever usando matemática? Por que o cérebro humano é capaz de descobrir a estrutura oculta do cosmos? Existem duas possibilidades. Uma é apenas um acidente de sorte. O universo simplesmente acontece de seguir padrões lógicos e nós simplesmente temos a capacidade de entendê-los. 2. O universo é inteligível porque foi criado por uma mente inteligente. Assim como um livro é feito para ser lido, o universo é estruturado para ser descoberto. Se encontrássemos um código complexo na natureza, não assumiríamos que é aleatório. Supõe-se que foi colocado lá por uma mente. No nível 22, vemos que o fato de podermos até mesmo entender o universo sugere que ele foi projetado para ser compreendido por um criador que fez tanto o universo quanto as mentes capazes de explorá-lo. Vamos subir de nível. No nível 23, encaramos uma das grandes questões filosóficas. Por que podemos confiar na razão afinal? Pense sobre isso. Cada descoberta científica, cada argumento lógico, cada pedaço de conhecimento assume que nossas mentes são capazes de conhecer a verdade. Mas eis o problema. Se nossos cérebros são apenas produto de uma evolução cega e sem orientação, por que deveríamos confiar neles? Isso é chamado de argumento epistêmico para o teísmo, e é assim. Se nossa capacidade de raciocínio é confiável, deve haver uma base para a verdade além de apenas processos físicos. Nossa capacidade de raciocínio é confiável. Portanto, a verdade deve estar fundamentada em algo além da mera matéria e evolução. Vamos decompor isso. No naturalismo, nossos pensamentos são apenas neurônios disparando em resposta aos instintos de sobrevivência. Mas a evolução não se importa com a verdade, apenas com a sobrevivência. Uma crença pode ser completamente falsa, mas ainda assim ajudar um organismo a sobreviver. Então, por que assumiríamos que nossos cérebros evoluíram para realmente entender a realidade, em vez de apenas responder de uma maneira que mantivesse nossos ancestrais vivos? Se não há uma verdade final, nosso raciocínio é apenas reações químicas sem significado profundo. Mas se a verdade existe independentemente de nossa biologia, então nossa capacidade de raciocinar deve vir de algo além do mundo físico. Uma mente racional que projetou o universo visando a verdade. No nível 23, nossa capacidade de pensar racionalmente sugere um criador racional. Um que projetou a realidade de forma que possa ser genuinamente compreendida. Elevemo-nos. No nível 24, exploramos um antigo mistério, o problema do um e do muitos. Olhe ao redor, o universo está cheio de muitas coisas. Galáxias, planetas, átomos, pessoas. Apesar de tudo, essas coisas separadas existem em uma realidade unificada. Mas eis o problema, porque a unidade existe, afinal. Por que o universo não é composto apenas por inúmeros fragmentos desconexos e caóticos? Por que tudo, desde as menores partículas até as maiores galáxias, existe dentro de um único sistema ordenado regido por leis universais? Os filósofos têm lutado com essa questão por séculos e existem apenas duas possibilidades reais. Uma, a unidade do universo é uma ilusão. Tudo é separado e nossas mentes impõem ordem onde não existe. 2. O universo é unificado porque vem de uma única fonte última, uma que une todas as coisas. Se a segunda resposta for verdadeira, então a própria realidade aponta para um ser que é tanto a fonte de toda diversidade quanto a base de toda unidade. Na filosofia, isso é chamado de absoluto, um ser necessário que mantém todas as coisas unidas. E o que isso soa como? Deus. No nível 24, agora vemos que o próprio fato de que a realidade é uma, mas cheia de muitas, aponta para uma única mente suprema que une toda a existência. Vamos subir de nível.
No nível 25, mergulhamos em uma profunda percepção de René Descartes, o famoso filósofo e matemático. O argumento dele? O próprio fato de termos a ideia de um ser perfeito prova que tal ser deve existir. Vamos decompor isso. Descartes perguntou: de onde vem a ideia de um ser perfeito, Deus? Lembre-se, somos seres imperfeitos. Nós cometemos erros, nos falta conhecimento, somos limitados em poder. Como nossas mentes imperfeitas e limitadas poderiam conceber o conceito de perfeição absoluta? As ideias não aparecem do nada. Todas as ideias que temos vêm de algum lugar, da experiência, da imaginação ou de algo maior que nós mesmos. Descartes argumentou que a ideia de um ser perfeito não pode vir de uma mente imperfeita. Se fôssemos a única fonte de nossas ideias, nunca conceberíamos um Deus perfeito, porque nunca experimentamos a perfeição. Portanto, há somente duas possibilidades. Uma, nós criamos a ideia de Deus nós mesmos do nada. Isso não faz sentido. Como a imperfeição pode gerar o conceito de perfeição absoluta? 2. A ideia de um ser perfeito foi colocada em nós por um ser perfeito. Descartes concluiu que a única explicação para termos até mesmo o conceito de Deus é que Deus deve existir. Assim como uma assinatura em uma pintura revela o artista, a ideia de perfeição em nossas mentes revela sua verdadeira fonte, um Criador perfeito. No nível 25, agora vemos que nossa própria capacidade de conceber um Deus perfeito é a prova de que tal ser deve existir. Vamos subir de nível. No nível 26, exploramos algo fundamental para a existência humana: os relacionamentos. Pense nos momentos mais significativos da sua vida: a alegria do amor, o laço da amizade, a confiança entre a família. Esses não são apenas táticas de sobrevivência biológica. Eles indicam algo mais profundo sobre nossa essência. Mas eis a grande questão: por que nós, humanos, desejamos relacionamentos? A ciência explica a química das emoções, mas não o porquê amor, confiança e conexão parecem tão profundamente reais, como se estivessem entrelaçados na própria realidade. Se os relacionamentos são tão centrais para a experiência humana, isso nos leva a duas possibilidades sobre a natureza da realidade última. A realidade é, em última análise, impessoal, apenas átomos e energias sem um significado mais profundo por trás do amor ou da conexão. 2. A realidade é, em última análise, pessoal, porque a fonte da própria existência é relacional. A segunda opção é mais lógica. Se nós, como seres pessoais e relacionais, fomos criados por uma força puramente impessoal, então o amor, o significado e a conexão seriam ilusões. Porém, não os vivenciamos assim. Experimentamos o amor como algo real. No nível 26, agora vemos que nossos relacionamentos humanos mais profundos refletem a natureza da realidade última, que não é fria e impessoal, mas pessoal e amorosa. Vamos subir de nível. No nível 27, exploramos um dos tópicos mais fascinantes e controversos: os milagres. Ao longo da história, pessoas de diferentes culturas relataram eventos que desafiam a explicação natural: curas, visões, recuperações impossíveis, até ressurreições. Seriam os milagres apenas mitos ou apontam para algo além do mundo natural? Analisemos isso logicamente. Um milagre é um evento que vai além das leis da natureza. Algo que não poderia acontecer por acaso ou apenas por processos naturais. Mas se milagres são reais, então deve haver algo além da natureza que os causa, uma força sobrenatural. Então, temos duas possibilidades. Uma, milagres nunca acontecem e todo relato deles é falso ou mal interpretado. 2, milagres acontecem, o que significa que algo além do mundo físico é real. Se apenas um milagre for autêntico, o materialismo é falso. Isso provaria que a realidade não é apenas átomos e energia, mas inclui um poder superior capaz de intervir no mundo. E o ponto é, muitos milagres foram documentados, verificados por médicos e vivenciados por milhares de pessoas. Experiências de quase morte, curas cientificamente inexplicáveis e até casos como a ressurreição de Jesus
tem evidências que exigem uma investigação séria. No 27º nível, constatamos que se milagres ocorrem, então deve haver uma realidade sobrenatural. Se uma realidade sobrenatural existe, então Deus é real. Vamos evoluir essa discussão. No nível 28, exploramos algo que nos fala em um nível além da lógica. Beleza. Pense nos momentos mais impressionantes da vida. Um pôr do sol, pintando o céu com cores inigualáveis. Uma sinfonia que evoca emoções indescritíveis. O design delicado e intrincado da asa de uma borboleta. A beleza não é apenas útil, é significativa. Isso desperta algo profundo em nós. Mas eis a questão. Por que a beleza existe em um mundo puramente material, onde ela não deveria importar? A evolução só se importa com a sobrevivência. Não há motivos para os humanos se emocionarem com arte, música ou a magnitude das estrelas. Ainda assim, não apenas experimentamos a beleza, mas também a buscamos, criamos e somos atraídos por ela. Então temos duas possibilidades. A beleza é apenas um subproduto aleatório da evolução, uma ilusão sem significado real. 2. A beleza existe porque reflete algo mais profundo, algo além do mundo físico. A segunda opção é mais sensata. A beleza aponta além de si mesma. Ela nos atrai para algo maior. Muitos pensadores ao longo da história acreditaram que a beleza é uma assinatura de Deus, um vislumbre do divino tecido na criação. No nível 28, percebemos que a beleza não é apenas acidental. É um reflexo de algo superior. E essa fonte superior de beleza? Deus. Vamos evoluir. No nível 29, exploramos uma das evidências mais fascinantes e controversas para a existência da alma. Experiências de quase morte. Milhões de pessoas de diferentes culturas e religiões relataram experiências semelhantes quando estavam clinicamente mortas ou perto da morte. Uma sensação de deixar o corpo, observando-o de cima enquanto os médicos o tratavam. Viajando por um túnel rumo a uma luz intensa. Encontros com entes queridos falecidos ou uma presença divina. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Algumas experiências de quase morte incluem detalhes verificáveis. Há relatos de pessoas que, enquanto inconscientes, visualizaram coisas fisicamente impossíveis de serem vistas, como diálogos em outros ambientes, procedimentos médicos detalhados ou itens ocultos. E, em alguns casos, indivíduos cegos relataram ver pela primeira vez durante sua experiência. Então, temos duas possibilidades. Experiências de quase morte são apenas alucinações, atividade cerebral aleatória em um corpo moribundo. 2. Experiências de quase morte revelam algo real, uma consciência que existe além do corpo físico. Se as experiências de quase morte são apenas atividade cerebral, como explicamos os casos em que as pessoas veem e ouvem coisas que deveriam ser impossíveis? Se a consciência pode existir fora do corpo, isso sugere que somos mais do que matéria. Nós temos uma alma. No nível 29, agora vemos que se as experiências de quase morte são reais, então o materialismo é falso, e há fortes evidências para a vida após a morte. Vamos subir de nível. No nível 30, abordamos um dos maiores mistérios da existência humana, o livre-arbítrio. Neste momento, você está fazendo uma escolha para ouvir, pensar, se envolver. Mas aqui está a questão. Você realmente é livre para fazer escolhas ou seus pensamentos e ações são apenas o resultado da química cerebral e das leis físicas? Se o universo é puramente material, apenas átomos seguindo leis físicas, então tudo o que fazemos é determinado por causas anteriores. Nesse caso, o livre-arbítrio de fato não existe. Nossas escolhas seriam apenas ilusões, o resultado inevitável de neurônios disparando conforme a física. Mas não é assim que vivenciamos a vida. Nós nos sentimos livres. Responsabilizamos moralmente as pessoas por suas ações. Punimos criminosos não por falta de escolha, mas por acreditarmos que eles poderiam ter escolhido de outra forma. Então temos duas opções. O livre-arbítrio é uma ilusão. Todo pensamento e ação são apenas causa e efeito físicos. 2. Na verdade, temos livre-arbítrio.
o que significa que somos mais do que apenas matéria física. Se o livre-arbítrio é real, isso significa que não somos apenas máquinas, mas seres com almas, capazes de fazer escolhas genuínas. E se temos almas, faz sentido que fomos criados por um ser com livre-arbítrio, um Criador consciente que nos projetou à sua imagem. No nível 30, agora vemos que o simples fato de fazermos escolhas aponta para uma realidade além da matéria, aponta para um Deus que nos deu a capacidade de escolher. Vamos subir de nível. No nível 31, exploramos algo que transcende cultura, história e geografia. A universalidade da experiência religiosa desde o amanhecer da civilização humana. Pessoas de todas as culturas, em todos os continentes, tiveram uma sensação avassaladora de que há algo além deste mundo físico. Civilizações antigas, distantes entre si por milhares de quilômetros, desenvolveram de forma independente a crença em um poder superior. Ao longo da história, as pessoas relataram encontros místicos, visões e momentos de profunda conexão espiritual. Mesmo hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo afirmam ter experimentado Deus, não apenas como um conceito, mas como uma presença real e pessoal. Mas por quê? Se Deus não existisse, por que essa crença estaria tão profundamente enraizada na natureza humana? Por que pessoas de origens completamente diferentes, falando idiomas diferentes em diferentes períodos de tempo, chegariam à mesma conclusão fundamental? Existe algo maior do que nós mesmos? Temos duas possibilidades. Uma, a crença religiosa é apenas um acidente evolutivo, um subproduto dos instintos de sobrevivência. Duas, a crença religiosa é universal, pois reflete algo real que os humanos têm sentido ao longo da história. A segunda opção faz mais sentido. Se a fome aponta para a realidade da comida, se a sede aponta para a realidade da água, então talvez nosso profundo anseio pelo divino aponte para a realidade de Deus. No nível 31, percebemos que a universalidade pura da experiência espiritual é mais do que mera coincidência. Isso aponta para uma verdade mais profunda que tem atraído a humanidade desde o início dos tempos. Vamos subir de nível. No nível 32, exploramos uma questão que abala os alicerces da existência. O próprio tempo pode ser infinito? Nós experimentamos o tempo como uma série de momentos ontem, hoje, amanhã, mas aqui está a verdadeira questão. O tempo teve um começo ou ele existiu para sempre? Se o tempo não teve início, então o passado seria infinito. Mas isso cria um enorme problema porque é impossível atravessar um infinito real. Imagine uma escada que vai infinitamente para o passado. Se você tivesse que subir essa escada um degrau de cada vez, nunca chegaria ao momento presente. E ainda assim cá estamos. Isso indica que o tempo não pode ser infinito. Ele deve ter começado em algum momento. Então temos duas possibilidades. Uma, o tempo se criou do nada, uma impossibilidade. Duas, o tempo foi criado por algo fora do próprio tempo, algo eterno e sem causa. A segunda opção é a única que faz sentido. Se o tempo teve um começo, algo fora do tempo deve ter iniciado. E como chamamos um ser que é eterno, não causado e além do próprio tempo? Deus. No nível 32, percebemos que o próprio tempo não pode ser infinito. Ele teve um início. E isso significa que deve haver uma causa eterna existindo além do tempo, que trouxe tudo à existência. Vamos subir de nível. No nível 33, adentramos o estranho universo da mecânica quântica, onde a realidade desafia o senso comum em seu comportamento. Uma das descobertas mais notáveis na física é o efeito do observador, a ideia de que as partículas se comportam diferentemente quando observadas. Em experimentos como o da dupla fenda, partículas minúsculas, como elétrons, agem como ondas quando não observadas, mas se comportam como partículas sólidas quando medidas ou observadas. É como se a realidade se transformasse quando há consciência envolvida. Mas eis a questão: por que a observação deveria afetar a realidade? Se o universo fosse puramente físico, apenas átomos e energia seguindo leis fixas, então a medição não deveria mudar nada. E no nível mais profundo da realidade isso ocorre.
Isso sugere algo profundo. 1. A consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade. 2. Se a observação é necessária para a realidade tomar forma, então um observador supremo, além do espaço e do tempo, deve existir. A segunda opção é inovadora. Se a realidade depende de um observador no nível quântico, isso implica que uma mente consciente deve estar por trás da própria realidade. E como chamamos uma mente consciente não física que sustenta toda a existência? Deus. No nível 33, agora vemos que a própria estrutura da realidade responde à consciência, sugerindo que um observador supremo, uma mente divina, pode ser a base da própria existência. Vamos subir de nível. No nível 34, examinamos um dos eventos mais debatidos da história, a ressurreição de Jesus Cristo. Bilhões de pessoas acreditam que, há quase 2000 anos, Jesus de Nazaré, um homem executado publicamente pelo Império Romano, ressuscitou dos mortos. Mas aqui está a questão: isso realmente aconteceu? E se sim, o que isso significa? Analisemos os fatos históricos com os quais até os estudiosos seculares concordam. Jesus foi crucificado e sepultado. Nenhum historiador sério nega isso. É respaldado por várias fontes, incluindo registros romanos. Seu túmulo foi encontrado vazio. Até os inimigos admitiram o desaparecimento do corpo. Centenas de pessoas afirmaram tê-lo visto vivo após sua morte. Esses não eram apenas seguidores. Céticos como Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, também se tornaram crentes após experimentarem o que disseram ser o Cristo ressuscitado. Os discípulos passaram de covardes a mártires. Antes da ressurreição, fugiram amedrontados. Depois, eles estavam dispostos a morrer ao invés de negar o que tinham visto. Então, temos duas possibilidades. 1. Os discípulos foram todos enganados ou mentiram sobre a ressurreição. 2. A ressurreição realmente aconteceu. O problema com a primeira opção é porque eles morreriam por algo que sabiam ser mentira. As pessoas podem morrer por crenças falsas, mas não sofrem execuções brutais voluntariamente por algo inventado. A segunda opção é mais coerente. Jesus de fato ressuscitou dos mortos. E se isso for verdade, significa que Deus existe e ele se revelou na história. No nível 34, agora vemos que a ressurreição não é apenas uma história religiosa. É uma das evidências mais fortes de que Deus agiu no mundo. Vamos subir de nível. No nível 35, exploramos algo que toda pessoa, em algum momento da vida, enfrentou, a crise existencial. Chega um momento em que nos perguntamos: por que estou aqui? Minha vida tem algum significado? Existe um propósito maior ou tudo é apenas aleatório? Essas não são apenas perguntas abstratas, elas moldam como vivemos, como amamos e como encontramos paz em um mundo cheio de incertezas. Mas aqui está o problema. Se o universo é apenas um acidente e não somos nada além de moléculas saltando em um cosmos frio e indiferente, então a vida não tem um verdadeiro significado além do que inventamos para nós mesmos. Amor, beleza, propósito. Tudo isso seria ilusões, meros mecanismos de sobrevivência. Mesmo assim, não podemos viver assim. Até os ateus mais convictos agem como se o amor importasse, a justiça fosse real e suas vidas tivessem um propósito além de existir brevemente e desaparecer para sempre. Então temos duas possibilidades. Uma, a vida é finalmente sem sentido e os humanos apenas fingem o contrário. A vida tem significado verdadeiro, pois foi projetada com propósito por um Criador. A segunda opção é mais lógica. Se ansiamos por um significado, pode ser porque fomos criados para isso, assim como a fome indica a existência de comida. Talvez nosso profundo anseio por um propósito indique a existência de um Deus que nos criou com uma intenção. No nível 35, o próprio anseio por significado e propósito sugere que a vida não é um mero acaso. Há um Criador que lhe dá significado. Vamos subir de nível. No nível 36, exploramos algo que nos diferencia de todos os outros seres vivos: excepcionalidade humana. Os humanos são distintos, não apenas sobrevivemos. Buscamos significado, não apenas nos comunicamos. Escrevemos poesia, criamos música e contamos histórias.
Não apenas nos adaptamos ao nosso ambiente, nós o mudamos, moldamos, construímos civilizações e exploramos o universo. Mas por quê? Se somos apenas mais uma espécie no reino animal, por que temos a habilidade única de raciocinar, criar e buscar a verdade? Por que temos autoconsciência, imaginação e a capacidade de refletir sobre a natureza da própria existência? Temos duas possibilidades. Uma, a inteligência, criatividade e moralidade humanas são apenas acidentes evolutivos, subprodutos aleatórios da sobrevivência. Duas, a inteligência, criatividade e moralidade humanas existem porque fomos projetados à imagem de algo maior. A segunda opção é mais sensata. Nenhuma outra espécie escreve sinfonias, constrói telescópios para estudar as estrelas ou dá a sua vida por uma causa moral. Sermos tão diferentes das outras formas de vida sugere que fomos feitos para algo maior. As tradições religiosas afirmam que os humanos não são apenas animais evoluídos, mas sim criados à imagem de Deus. Nossa capacidade de raciocinar, amar, buscar significado e criar beleza são reflexos de uma natureza divina. No nível 36, percebemos que a singularidade humana indica algo além da simples evolução. Indica um Criador que nos fez com um propósito único. É hora de evoluir. No nível 37, exploramos algo ainda mais misterioso do que o ajuste fino do universo, o ajuste fino da própria consciência. Frequentemente falamos sobre como o universo é precisamente calibrado para a vida, como as leis da física devem ser exatamente certas para que estrelas, planetas e biologia existam. Mas há um mistério ainda maior. Porque o universo permite seres conscientes, seres como nós, que podem pensar, sentir, experimentar a realidade. A consciência vai além da sobrevivência. Os humanos não apenas reagem ao ambiente, mas refletem sobre ele e se questionam sobre as estrelas. Questionamos nossa existência em busca de um significado. Mas aqui está o problema. Não há explicação científica para como a matéria não consciente de repente despertou. As partículas fundamentais do universo, átomos, quarks, elétrons, não têm consciência, não têm pensamentos, não têm emoções. De alguma forma, essas partículas inconscientes se combinam para criar seres capazes de pensar, raciocinar e perguntar: por que estou aqui? Então, temos duas possibilidades. Uma, a consciência é apenas um estranho acidente inexplicável da física. Duas, a consciência foi projetada, tecida na realidade por um criador inteligente. A segunda opção faz muito mais sentido. Se o universo é ajustado para a vida e a vida é ajustada para a consciência, então a própria consciência deve ter uma fonte além da matéria. E como denominamos uma fonte de consciência superior à nossa? Deus. No nível 37, agora vemos que nossa própria capacidade de pensar, de se maravilhar e de experimentar a realidade não é um acidente. É um sinal de que a própria consciência vem de uma mente maior. Vamos subir de nível. No nível 38, exploramos algo que até mesmo os maiores cientistas acham misterioso: a beleza da matemática. A matemática não é apenas uma ferramenta para resolver problemas. Ela possui uma elegância e simetria que parecem quase projetadas. Pense nisso. A identidade de Euler combina 5 dos números mais fundamentais na matemática, π, i, 1 e 0, em uma única equação surpreendentemente simples. A sequência de Fibonacci aparece em toda a natureza, desde as espirais das galáxias até o arranjo das pétalas de uma flor. As equações da relatividade de Einstein descrevem o tecido do espaço-tempo com notável simplicidade. Mas aqui está a questão. Por que a realidade deveria ser descrita em termos matemáticos tão elegantes? Se o universo fosse apenas uma coleção aleatória de partículas, esperaríamos regras caóticas, não equações de beleza de tirar o fôlego. Então temos duas possibilidades. Uma, a beleza matemática é apenas um estranho acidente. Nossas mentes acham o universo elegante. 2, o universo é matematicamente belo porque foi projetado por uma mente racional. A segunda opção é mais coerente. Quando encontramos beleza no design humano,
em arte, música ou arquitetura, reconhecemos que havia uma mente por trás disso. Então, por que essa mesma lógica não se aplicaria ao universo inteiro? No nível 38, agora vemos que a profunda harmonia matemática da realidade não é apenas útil. É uma assinatura de inteligência, indicando um criador que escreveu as equações da existência. Vamos evoluir. No nível 39, exploramos um dos argumentos mais poderosos e consagrados para a existência de Deus: as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, fortalecidas através da lógica modal. Aquino propôs 5 provas lógicas para a existência de Deus. Mas o que acontece quando expressamos esses argumentos em lógica modal, o ramo da filosofia que lida com necessidade e possibilidade? O resultado é uma prova altamente rigorosa e formalizada que defende a existência necessária de Deus. Vamos desmembrá-las. 1. O argumento do movimento, o argumento do primeiro motor. Premissa 1. Tudo em movimento é movido por algo else. Premissa 2. Um regresso infinito de motores é impossível. Conclusão. Portanto, deve haver um primeiro motor que não é movido por si mesmo. Isso nós chamamos de Deus. Na lógica modal, se o movimento existe em todos os mundos possíveis, então um primeiro motor necessário deve existir em todos eles, o que significa que Deus não é apenas possível, mas necessário. 2. Argumento da causalidade. Argumento da causa primeira. Premissa 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Premissa 2. Uma cadeia causal não pode ser infinita. Conclusão. Deve haver uma primeira causa não causada necessária em todos os mundos possíveis. Na lógica modal, se a causalidade é real em todos os mundos possíveis, então um ser necessário não causado deve existir em todos os mundos possíveis. 3. O argumento da contingência. Premissa 1. Existem coisas contingentes que poderiam não existir. Premissa 2. Um mundo de apenas coisas contingentes exigiria uma regressão infinita, o que é impossível. Conclusão. Um ser necessário deve existir em todos os mundos possíveis. Deus, a lógica modal, fortalece este argumento. Se um ser necessário é possível, ele deve existir em todos os mundos possíveis. 4. O argumento a partir dos graus de perfeição. Premissa 1. Observamos graus de bondade, verdade e beleza no mundo. Premissa 2. Deve existir um padrão máximo para medir esses graus. Conclusão. Um ser perfeito deve existir como a fonte última de todas as perfeições. Deus. Na lógica modal, se um ser de grandeza máxima existe em qualquer mundo possível, ele deve existir em todos os mundos possíveis. 5. O argumento da teleologia, design. Premissa 1. Coisas não inteligentes agem visando propósitos. Premissa 2. Ação proposital requer uma inteligência direcionadora. Conclusão. Deve haver um projetista final da realidade, Deus. A existência de ordem e propósito em todos os mundos possíveis implica a necessidade de uma inteligência que os direcione universalmente. Conclusão final. A prova modal. As 5 maneiras de Aquino, quando colocadas na lógica modal, revelam que, se Deus é mesmo possível, então Deus deve necessariamente existir em todos os mundos possíveis, incluindo o nosso. No nível 39, observamos que os argumentos de Aquino, aliados ao rigor da lógica modal, nos conduzem a um caso lógico bem estruturado para a existência de Deus. Subamos de nível. No nível 40, introduzimos uma ferramenta poderosa usada em lógica, ciência e filosofia, a probabilidade bayesiana. O teorema de Bayes é uma fórmula matemática que nos ajuda a determinar quão provável algo é, dado as evidências disponíveis. É usado em campos como inteligência artificial, medicina e até mesmo na aplicação da lei. Mas eis a grande questão. Podemos usar a probabilidade bayesiana para avaliar a probabilidade da existência de Deus? Sim. Quando fazemos isso, os resultados são chocantes. O teorema de Bayes compara 2 explicações concorrentes. 1. Teísmo. A crença de que um Deus todo-poderoso e onisciente existe. 2. Naturalismo.
A crença de que o universo existe sem qualquer causa divina. Agora vamos inserir as principais evidências que temos. Ajuste fino do universo. A probabilidade das constantes físicas permitirem a vida por acaso é extremamente baixa. Moralidade objetiva. A existência de verdades morais é muito mais esperada sob o teísmo do que o naturalismo. Consciência. O surgimento do pensamento racional é muito improvável sob o puro materialismo. Experiências religiosas. Bilhões de pessoas ao longo da história relataram encontrar Deus ou o sobrenatural. Cada uma dessas aumenta grandemente a probabilidade da existência de Deus. Por outro lado, que evidências tornam Deus improvável? O problema do mal e do sofrimento. A hipótese de que o universo poderia existir por si só. Quando pesamos todos os fatores matematicamente, a probabilidade da existência de Deus supera vastamente a probabilidade de um universo puramente naturalista. No nível 40, percebemos que, ao aplicarmos a teoria da probabilidade de forma racional, crer em Deus não é apenas razoável, mas a explicação mais provável para a realidade. Subamos de nível. No nível 41, exploramos um dos argumentos mais profundos e técnicos para Deus, a necessidade matemática da divina infinitude. A matemática revela algo fascinante. O conceito de infinito é inevitável na realidade. Na teoria dos conjuntos, cálculo e teoria dos números, encontramos diferentes tipos de infinito. Infinito contável, como o conjunto de números naturais 1, 2, 3. Infinito incontável, como os pontos infinitos entre zero e infinito absoluto, que transcende todos os conjuntos matemáticos. Mas aqui está o mistério. O infinito em si não pode ser reduzido à realidade física. A física não pode produzir uma série infinita real de eventos. O próprio tempo deve ter um começo. Matéria e energia não podem ser realmente infinitas. Todos os sistemas observados decaem com o tempo. Contudo, a matemática opera com infinitos como verdades reais e necessárias. Então, temos duas possibilidades. O infinito é apenas um conceito humano abstrato, sem existência real. 2. O infinito reflete algo real, algo além do espaço e do tempo. A segunda opção faz mais sentido. Se o infinito é fundamental para a estrutura da realidade, ele deve estar fundamentado em algo que é em si infinito, algo que transcende as limitações físicas. E como chamamos um ser que é eterno, ilimitado e infinito por natureza? Deus. No nível 41, agora vemos que a própria matemática aponta para uma base infinita e transcendente da realidade, uma que se alinha perfeitamente com o conceito de um ser divino. Vamos subir de nível. No nível 42, mergulhamos em uma das descobertas mais estranhas e revolucionárias da física moderna, a mecânica quântica e a não-localidade. A mecânica quântica revela um universo profundamente interconectado de maneiras que desafiam a física clássica. Uma das descobertas mais chocantes é o emaranhamento quântico, em que duas partículas, mesmo a anos-luz de distância, podem afetar uma a outra instantaneamente. Mas aqui está o mistério. A informação está viajando mais rápido que a luz, sem qualquer conexão física. Não há causa local, mas as partículas se comportam como parte de um sistema unificado. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parece violar tudo o que sabemos sobre espaço e tempo. Esse fenômeno, a não-localidade, sugere que a realidade não é apenas interações físicas dentro do espaço e do tempo. Em vez disso, todo o universo parece ser governado por uma ordem não local subjacente, que conecta tudo instantaneamente. Então temos duas possibilidades. Uma, o universo é um sistema puramente físico e nós simplesmente ainda não descobrimos como a não-localidade funciona. 2, o universo está fundamentalmente conectado além do espaço e do tempo, sugerindo uma mente transcendente, não material que sustenta a realidade. A segunda opção é mais sensata. Se a realidade se comporta como se fosse governada por uma inteligência unificada que opera além do espaço e do tempo, então a explicação mais simples é que existe uma mente transcendente, o observador final que mantém tudo junto.
E como chamamos uma inteligência não local, transcendente, que sustenta toda a realidade? Deus. No nível 42, agora vemos que a mecânica quântica não é apenas estranha. Isso pode apontar diretamente para um universo sustentado por uma mente transcendente, que existe além do espaço, tempo e leis físicas. Subir de nível. No nível 43, exploramos um dos argumentos mais profundos para a existência de Deus, o argumento ontológico de Descartes. René Descartes, uma das maiores mentes da filosofia, argumentou que a própria ideia da existência de Deus prova que ele deve existir. Mas como? Analisemos o conceito de Deus como um ser supremamente perfeito, ao qual nada falta. Existência é uma perfeição. Um ser que não existe não seria verdadeiramente perfeito. Portanto, se um ser supremamente perfeito existe mesmo como uma possibilidade, ele deve existir na realidade, porque a verdadeira perfeição inclui a própria existência. Em termos mais simples, um triângulo deve ter 3 lados. Está em sua própria definição. Da mesma forma, a natureza de Deus inclui a própria existência. Um Deus inexistente seria uma contradição. Então temos 2 possibilidades. Uma, o conceito de um ser perfeito é falho, o que significa que tal ser não pode existir. 2, o conceito de um ser perfeito é válido, o que significa que esse ser Deus deve necessariamente existir. Se Deus é possível, ele deve existir. Sua existência não é apenas hipotética, mas logicamente necessária. No nível 43, agora vemos que o argumento de Descartes nos força a repensar a própria existência. Se um ser perfeitamente máximo é concebível, então ele deve existir na realidade. Subamos de nível. No nível 44, voltamos para um dos sistemas filosóficos mais poderosos e refinados, a metafísica neo-aristotélica. A filosofia de Aristóteles baseou-se na distinção entre potencialidade e atualidade. Potencialidade é o que algo pode vir a ser. Atualidade se refere ao que algo é. Uma semente tem o potencial de se tornar uma árvore, mas só se torna real através de uma causa externa, água, solo, luz solar. Tudo na natureza passa de potencial para real através de alguma causa fora de si mesmo. Mas aqui está o problema. Se tudo na existência está passando de potencial para real, então algo deve ser totalmente real, pura realidade, sem potencial restante para cumprir. Se tal coisa não existisse, então toda a realidade seria uma cadeia infinita de causas contingentes, sem uma base final. Mas tal regressão infinita é impossível. Deve haver uma primeira causa que é pura atualidade, não requerendo nenhuma causa externa. E como chamamos um ser que é totalmente atual, incausado e necessário? Deus. A metafísica neo-aristotélica refina isso ainda mais. A essência de uma coisa, o que ela é, deve ser distinta de sua existência, que ela é. Exceto em um caso, essência e existência são distintas. Mas um ser necessário deve ser aquele em que a essência e a existência são idênticas, um ser que é a própria existência. No nível 44, vemos agora que a metafísica neo-aristotélica leva a uma conclusão inescapável. A realidade requer um ser necessário, pura atualidade, em que existência e essência são uma só, e esse ser é Deus. Vamos subir de nível. No nível 45, exploramos uma das ideias mais debatidas na cosmologia moderna, o multiverso. A teoria do multiverso propõe que nosso universo é só um entre inúmeros outros, cada qual com leis físicas distintas. Isso é comumente sugerido como uma alternativa ao argumento do ajuste fino. Em vez de ser projetado, vivemos em um dos poucos universos que permitem a vida. Mas aqui está o problema. O próprio multiverso deve ser ajustado. Se universos infinitos existem, deve haver um mecanismo que os produza. Mas esse mecanismo também deve obedecer a leis matemáticas precisas. O problema da probabilidade persiste. Mesmo que universos infinitos existam, isso não explica por que qualquer universo, muito menos um, que permita a vida, deveria existir. De onde vêm as leis do multiverso? Se uma lei mais profunda gera universos, então essa lei em si deve ser explicada. Então temos 2 possibilidades. Uma,
O multiverso existe sem explicação, com leis matemáticas precisas surgindo do nada. 2. O multiverso, ou o próprio universo, é afinado por uma mente inteligente. A segunda opção é muito mais sensata. Se o ajuste fino exige explicação, o multiverso não elimina a necessidade de design. Ele simplesmente o empurra de volta um passo. No nível 45, agora vemos que a própria ideia de um multiverso ainda nos leva à necessidade de um designer, porque a existência de múltiplos universos ainda precisa ser explicada. Vamos subir de nível. No nível 46, exploramos uma das descobertas mais impressionantes da física moderna, o princípio holográfico e suas implicações para a existência de Deus. Imagine a realidade como um holograma, onde tudo que vemos e sentimos está codificado em uma superfície distante e 2D. Isso não é ficção científica, é física teórica de ponta. O princípio holográfico sugere que a informação que descreve nosso universo tridimensional é armazenada em uma fronteira bidimensional, como um projeto cósmico. Tudo o que experimentamos, matéria, espaço, até mesmo tempo, poderia vir deste nível mais profundo da realidade. Isso sugere que nosso universo pode operar mais como um amplo sistema de informação do que como uma estrutura meramente física. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Se nosso universo é uma projeção de informações mais profundas, de onde vem essa informação? Temos duas possibilidades. 1. A estrutura informacional do universo é apenas um fato bruto. Existe sem propósito ou origem. 2. O universo é fundamentalmente informacional, porque foi programado por uma inteligência, uma que existe além do espaço e do tempo. A segunda opção faz muito mais sentido. Se a informação é a base da realidade, ela deve originar de uma mente capaz de codificá-la e sustentá-la. E como chamamos uma inteligência eterna que gera e sustenta a estrutura da realidade? Deus. No nível 46, agora vemos que as últimas descobertas em física apontam para uma realidade mais profunda do que a própria matéria, um cosmos informacional estruturado que se alinha perfeitamente com o conceito de um Criador divino. Vamos subir de nível. No nível 47, nos aproximamos de um dos maiores mistérios da ciência moderna, o problema da unificação na física. Por mais de um século, físicos têm procurado por uma única teoria fundamental que una todas as forças da natureza, uma teoria de tudo. No momento, temos dois frameworks dominantes. A relatividade geral, que explica a gravidade e a estrutura do espaço-tempo. 2. A mecânica quântica, que governa o comportamento das partículas nas menores escalas. Cada uma dessas teorias é surpreendentemente bem-sucedida, mas são fundamentalmente incompatíveis. A gravidade e a mecânica quântica são incompatíveis. Isso levanta uma questão profunda. Se o universo é realmente uma realidade unificada, por que não conseguimos encontrar uma única equação que descreva tudo? Existem duas possibilidades. A física é incompleta. Ainda não descobrimos o framework matemático correto. 2. A estrutura profunda da realidade aponta para uma inteligência além das leis físicas, uma mente que sustenta a unidade da existência. A segunda opção é mais coerente. O universo se comporta como se seguisse um único conjunto de princípios elegantes, mas a ciência humana luta para expressá-lo. Isso sugere que uma inteligência transcendente, que existe além do espaço, tempo e leis físicas, é responsável pela ordem que observamos. E como chamamos uma mente racional e eterna que mantém toda a realidade unida, Deus? No nível 47, os profundos mistérios da física não apontam para longe de Deus. Eles apontam para um Criador transcendente, o supremo unificador de toda a realidade. Vamos subir de nível. No nível 48, exploramos um dos mistérios mais profundos da física, a ergodicidade quântica e a necessidade de um observador universal. Na física clássica, a ergodicidade descreve sistemas que, com o tempo, exploram uniformemente todos os estados possíveis. Em um sistema ergódico, aguardando o tempo suficiente, todas as configurações possíveis serão alcançadas.
Mas a mecânica quântica interrompe completamente essa imagem. Os sistemas quânticos, diferentemente dos clássicos, existem em superposição até serem medidos. O ato da observação em si determina o estado final. Aqui está o mistério. Por que o universo segue um caminho estruturado e ordenado em vez de constantemente mudar por todos os estados possíveis? O que seleciona o mundo real do vasto espaço de possibilidades quânticas, como a realidade sabe qual estado assumir quando não há humano para observá-la? É aqui que entra a necessidade de um observador universal. Temos duas possibilidades. Uma, o universo não possui um estado real até ser observado, necessitando de inúmeros observadores independentes no tempo e espaço para manter sua coerência. 2. Existe um único observador que abrange tudo, um que garante que a realidade siga uma estrutura contínua e inteligível. A segunda opção faz muito mais sentido. Se a realidade quântica é fundamentalmente dependente da observação, então a conclusão mais lógica é que um observador supremo que transcende o tempo e o espaço está continuamente sustentando a realidade. E como chamamos uma inteligência onisciente e sempre presente que sustenta o tecido da própria realidade? Deus. No nível 48, agora vemos que a estrutura da própria mecânica quântica sugere que a realidade é sustentada por um observador necessário e universal, um que garante a continuidade da existência. Vamos subir de nível. No nível 49, enfrentamos uma das questões mais profundas em matemática e filosofia. Por que os axiomas existem e o que eles revelam sobre a realidade última? Axiomas são verdades fundamentais, afirmações tão evidentes que não requerem prova. Por exemplo, a lei da não contradição. Uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A lei da identidade. Uma coisa é ela mesma, não outra. A é igual a A. Axiomas matemáticos, como 1 mais 1 é igual a 2, que é universalmente verdadeiro. Eis o mistério. Axiomas são verdades necessárias. Eles se aplicam em qualquer lugar e a qualquer momento. Eles não são físicos, mas regem toda a realidade. Eles não podem ser criados ou destruídos. Eles simplesmente existem. Então, temos duas possibilidades. Uma, axiomas existem sem explicação. Eles são apenas fatos brutos. 2. Axiomas existem porque estão fundamentados em algo além do espaço e do tempo, uma mente necessária que sustenta a verdade. A segunda opção faz mais sentido. Se essas verdades fundamentais existem independentemente do mundo físico, então elas devem estar fundamentadas em algo eterno e imutável, algo que é a verdade em si. E como chamamos uma fonte necessária e eterna de verdade? Deus. No nível 49, percebemos que as verdades axiomáticas não são aleatórias. Eles indicam um fundamento essencial da existência. E essa base é o que chamamos de Deus. Vamos subir de nível. No nível 50, chegamos ao argumento mais profundo e rigoroso para a existência de Deus, fundamentação ontológica final através da teoria dos modelos. A teoria dos modelos é um ramo da lógica matemática que estuda a relação entre sistemas formais e as estruturas que os interpretam. Isso revela algo profundo. Todo sistema de lógica, matemática e linguagem requer uma estrutura externa para lhe dar significado. Os sistemas formais não podem se definir a partir de dentro. Eles devem se basear em algo além de si próprios. Se não houver uma base última, então todas as verdades lógicas e matemáticas estariam flutuando em um vazio indefinido sem qualquer base real. Mas aqui está a questão-chave. O que fundamenta ultimamente toda a verdade, lógica e a própria realidade? Temos duas possibilidades. Não há fundamento último. A verdade e a lógica existem como fatos brutos, sem explicações mais aprofundadas. 2. Existe uma mente que necessariamente existe e que serve como a fundação absoluta para todas as estruturas lógicas. A segunda opção faz muito mais sentido. Se as verdades lógicas e matemáticas são reais, universais e necessárias, então elas devem ser fundamentadas em uma realidade última que é ela mesma necessária, inalterável e autoexistente.
E como chamamos uma mente eterna, autoexistente, necessária, que sustenta toda a verdade, toda a razão e toda a realidade? Deus. No nível 50, agora vemos que a própria estrutura da existência em si requer um alicerce final, que transcende todos os possíveis modelos lógicos e matemáticos. Esta base necessária é o que chamamos de Deus. Este é o nível final. Grato por ouvir.